Quero as 17 colheitadeiras, disse o homem de aparência humilde. Os vendedores elegantes explodiram em gargalhadas. Cada uma custa $500 000. Acho que o senhor se confundiu de endereço, disseram os vendedores. 2 minutos depois, o presidente da empresa liga desesperado e diz: pelo amor de Deus, tratem esse homem como realeza. Todos os vendedores ficaram desesperados ao descobrir quem aquele homem realmente era. Antes de continuar, confira se já é inscrito no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo nossas histórias. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Augusto Ferreira dos Santos empurrou a porta giratória e entrou no showroom. Suas botas enlameadas deixaram rastros no piso de mármore polido. O macacão desbotado que vestia tinha manchas de óleo e terra acumuladas de semanas de trabalho nos campos. O chapéu de palha gasto cobria parcialmente seu rosto marcado por rugas profundas e queimado pelo sol. 3 vendedores conversavam próximos ao balcão de atendimento, todos vestindo ternos impecáveis e sapatos italianos reluzentes. Ricardo, o gerente de vendas, tinha 32 anos e se orgulhava de fechar os maiores negócios da empresa. Ao lado dele estava Fábio, um homem de 40 anos que sempre seguia a liderança de Ricardo, e Letícia, a mais jovem da equipe com apenas 25 anos, recém-promovida e ansiosa para provar seu valor. Quando Augusto se aproximou do balcão, os 3 pararam de conversar e olharam para ele. Ricardo franziu o senho ao ver a aparência do visitante. Bom dia, disse Augusto, sua voz rouca carregando um sotaque rural inconfundível. Bom dia, respondeu Ricardo com um sorriso forçado. Em que posso ajudar? Augusto colocou as mãos calejadas sobre o balcão de mármore, deixando marcas de terra. Quero as 17 colheitadeiras. O silêncio durou 3 segundos antes que Fábio soltasse uma risada abafada. Letícia mordeu o lábio inferior, tentando conter o riso. Ricardo manteve o sorriso profissional, mas seus olhos mostravam diversão. 17 colheitadeiras, repetiu Ricardo lentamente, como se falasse com uma criança. O senhor sabe quanto custa uma única colheitadeira modelo GX 9000? Não vim aqui para saber o preço. Vim comprar, respondeu Augusto sem alterar o tom de voz. Fábio não conseguiu se conter. Ele riu abertamente e disse: espera aí, o senhor está falando sério. Amigo, essas máquinas são vendidas para conglomerados agrícolas, cooperativas gigantescas. Estamos falando de $500 000 cada. 17 unidades dariam $8,5 milhões. Ricardo acrescentou, o sorriso agora substituído por uma expressão condescendente. Talvez o senhor tenha se confundido de endereço. A loja de ferramentas usadas fica 3 quarteirões para baixo. Lá o senhor encontra equipamentos mais adequados ao seu perfil. Augusto não se moveu. Seus olhos castanhos, surpreendentemente penetrantes sob as rugas profundas e a sombra do chapéu, permaneceram fixos em Ricardo. Não me confundi. Preciso das 17 colheitadeiras até o fim do mês. Qual o prazo de entrega? Letícia revirou os olhos e sussurrou algo para Fábio, que soltou outra risada. Ricardo cruzou os braços e disse: Senhor, a gente não vende nenhuma unidade sem análise de crédito completa, garantias bancárias, referências comerciais. É um processo que leva semanas e, francamente, olhando para o senhor, não acredito que... Então façam a análise. Augusto interrompeu, sua voz mantendo o mesmo tom calmo e firme. Letícia suspirou dramaticamente e pegou seu tablet. Claro, claro. Vamos perder 5 minutos com isso. Seu nome completo, por favor. Augusto Ferreira dos Santos. A jovem digitou o nome no sistema de cadastro de clientes, enquanto Fábio fazia comentários sarcásticos para Ricardo em voz baixa. O gerente já estava fazendo gestos discretos para o segurança que ficava próximo à entrada, indicando que em breve precisaria escoltar aquele homem para fora. O computador emitiu um bip alto e prolongado. Letícia franziu o senho. A tela piscou em vermelho, depois em dourado, uma cor que nenhum dos 3 vendedores jamais havia visto aparecer no sistema. Isso tem que ser um erro, murmurou Letícia,
o sorriso escarnecedor desaparecendo rapidamente de seu rosto. Ricardo se aproximou para ver a tela. Seus olhos se arregalaram. Fábio também olhou e ficou pálido. Na tela, em letras garrafais, estava escrito: Cliente categoria diamante. Histórico: 340 mil reais em aquisições nos últimos 15 anos. Autoridade de compra ilimitada. Prioridade máxima em atendimento. Letícia atualizou a página uma vez. A mensagem permaneceu. Ela atualizou novamente. E mais uma vez. Nada mudou. Tem que ser um bug no sistema, disse Fábio, sua voz tremendo ligeiramente. Não é possível que... O telefone interno no balcão tocou. Ricardo atendeu com mãos trêmulas. Do outro lado da linha, a voz de Marcelo Vasconcelos, o diretor-presidente da Agromatrix, soou desesperada. O senhor Augusto Ferreira dos Santos está aí? Pelo amor de Deus, tratem ele como realeza. Não façam nada que possa ofendê-lo. Eu estou descendo agora mesmo. Ricardo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Fábio engoliu seco, sentindo um nó se formar em sua garganta. Letícia começou a suar frio, percebendo a dimensão do erro que haviam cometido. Augusto permaneceu impassível, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo. Ele não demonstrou satisfação nem raiva. Apenas esperou. 3 minutos de silêncio constrangedor se passaram. Ricardo tentou iniciar uma conversa, mas as palavras morreram em sua garganta. Fábio limpou o suor da testa com um lenço. Letícia fingiu verificar algo no tablet, incapaz de olhar para Augusto. Então as portas do elevador se abriram e Marcelo Vasconcelos praticamente correu para o showroom. Ele tinha 53 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados e normalmente mantinha uma postura impecável. Mas naquele momento, seu paletó estava desalinhado, a gravata torta, e havia pânico visível em seus olhos. Sua assistente, uma mulher de 30 anos chamada Paula, vinha logo atrás carregando uma bandeja com café gourmet e água mineral importada. Senhor Augusto! Exclamou Marcelo ofegante. Que honra imensa tê-lo aqui em nossa loja. Por favor, me desculpe profundamente pela recepção completamente inadequada. Vamos para minha sala particular? Preparei café especial, importado e temos... Não precisa, disse Augusto, sua voz cortando as desculpas efusivas. Já fiz meu pedido. 17 colheitadeiras GX 9000, prazo de 30 dias. Marcelo assentiu freneticamente como um cachorro obediente. Sim, absolutamente. Vou pessoalmente supervisionar a produção prioritária. Vamos desviar recursos de outros pedidos se necessário. O senhor terá as melhores máquinas que já produzimos. Mas me permita perguntar, apenas por curiosidade administrativa, o senhor está expandindo as operações? Soube que vendeu a Fazenda Santa Clara no ano passado e pensei que... Não estou expandindo nada, Augusto respondeu. Seus olhos finalmente mostraram um brilho de algo indefinível. Talvez ironia, talvez tristeza. Estou encerrando. A confusão tomou conta do ambiente. Marcelo não compreendeu. Ricardo, Fábio e Letícia trocaram olhares perplexos. Paula, a assistente, franziu o senho. Encerrando? Repetiu Marcelo. Mas então por que o senhor precisa de 17 colheitadeiras de último modelo? Isso não faz sentido do ponto de vista operacional. Se está encerrando as atividades, deveria estar vendendo equipamentos, não comprando, a menos que seja para revenda. Mas mesmo assim, isso não é da sua conta. Augusto cortou, seu tom permanecendo educado, mas inflexível. Vocês podem fornecer ou não? Claro que sim. Marcelo praticamente gritou. 25 dias, garanto pessoalmente, e vou fazer 15 milhões em desconto especial para o senhor como demonstração de nossa gratidão pela preferência e pela relação comercial de longa data que... Não quero desconto, quero as máquinas, disse Augusto. Transferência bancária amanhã às 9 da manhã, valor integral. Marcelo piscou, confuso com a recusa do desconto, mas assentiu.
Como o senhor preferir. Vou preparar toda a documentação hoje mesmo. Posso enviar por mensageiro ou o senhor prefere que eu leve pessoalmente à sua propriedade? Mensageiro está bom. Augusto virou-se para sair. Marcelo o acompanhou até a porta, fazendo reverências e agradecimentos exagerados. Ricardo, Fábio e Letícia ficaram parados como estátuas, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Quando Augusto finalmente saiu, caminhando em direção a uma caminhonete velha e enferrujada estacionada na rua, Marcelo voltou-se para os 3 vendedores. Seu rosto estava vermelho de raiva. "Minha sala, agora!" ordenou ele, sua voz gelada. Os 3 o seguiram em silêncio. Paula fechou a porta assim que entraram. Marcelo caminhou até sua mesa e bateu as mãos na superfície com força. "Vocês têm ideia de quem é aquele homem?" gritou ele. "Vocês têm a menor noção? Senhor, o sistema mostrou que ele é categoria diamante, mas achamos que..." Ricardo começou. "Acharam! Acharam!" Marcelo interrompeu. "Augusto Ferreira dos Santos é um dos 5 maiores clientes individuais desta empresa em toda a sua história. Nos últimos 15 anos, ele comprou mais de 340 milhões em equipamentos. 340 milhões. Ele sustentou esta filial sozinho durante anos de crise e vocês riram na cara dele." Letícia estava à beira das lágrimas. "Mas, senhor, ele estava vestido como um trabalhador rural comum. Como íamos saber que..." "E como iam saber?" Marcelo praticamente cuspiu as palavras. "Checando o sistema antes de tirar conclusões baseadas em aparência, fazendo seu trabalho adequadamente. Este homem tem mais dinheiro que todos nós juntos ganharemos em 10 vidas. Ele é dono de 15.000 hectares de terra. 15.000! Fábio tentou se defender. "Senhor Marcelo, com todo respeito, se ele tem tanto dinheiro assim, por que anda daquele jeito? Por que não? Porque ele não precisa provar nada para ninguém, seu idiota." Marcelo rugiu. "Porque ele é um homem que construiu um império do zero e não se importa com aparências. E vocês 3 que deveriam representar os valores desta empresa, julgaram um livro pela capa." O diretor respirou fundo, tentando se acalmar. "Vocês estão todos suspensos por 3 dias sem pagamento. E vão usar esses 3 dias para pensar muito bem se querem continuar trabalhando aqui. Porque eu não vou tolerar esse tipo de atitude nesta empresa. Estou claro?" Os 3 assentiram em silêncio, cabisbaixos. "Saiam da minha vista", disse Marcelo. Quando ficou sozinho com Paula, ele afundou na cadeira. Que desastre absoluto. Paula, que havia trabalhado com Marcelo por 8 anos e o conhecia bem, perguntou calmamente: "O senhor acha que ele vai retirar os negócios da empresa?" "Não", Marcelo suspirou. "Augusto não é esse tipo de homem, mas estou genuinamente preocupado com ele. Essa história de estar encerrando as atividades e comprando 17 colheitadeiras não faz sentido. Algo está acontecendo." Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. A humilhação que sentira ainda queimava em seu peito, mas mais do que isso, a curiosidade o consumia. Ele ligou seu computador e começou a pesquisar sobre Augusto Ferreira dos Santos. O que encontrou o deixou boquiaberto. 15 anos atrás, Augusto era apenas mais um pequeno agricultor com 20 hectares de terra herdados do pai. Ele tinha uma vida simples, modesta, sem grandes ambições aparentes. Então veio a grande seca, a pior que a região havia experimentado em décadas. O solo rachou, os rios secaram. As plantações morreram. Agricultores desesperados começaram a vender suas terras por preços ridiculamente baixos para especuladores imobiliários e grandes corporações agrícolas que aguardavam como abutres. Mas Augusto fez exatamente o oposto. Ele começou a comprar terra, cada hectare disponível. Usou todas as economias que havia acumulado ao longo da vida. Pegou empréstimos que pareciam impossíveis de pagar. Hipotecou tudo o que tinha. As pessoas o chamaram de louco. Seus vizinhos disseram que ele estava jogando tudo fora. Alguns acharam que ele havia enlouquecido de tanto sol. Ricardo encontrou um artigo antigo de um jornal local que citava um fazendeiro chamado Teodoro Sampaio, dizendo:
Augusto perdeu o juízo. Está comprando terra seca que não vale nada, se afundando em dívidas que nunca vai conseguir pagar. Dou 6 meses até ele perder tudo e ter que mendigar nas ruas. Mas Augusto sabia algo que ninguém mais sabia. Durante anos, ele havia estudado meteorologia por conta própria. Comprava livros velhos sobre clima e padrões meteorológicos. Consultava dados históricos de chuvas e secas que remontavam a mais de 100 anos. Conversava com especialistas em hidrologia sempre que tinha oportunidade. Analisava formações de nuvens, temperaturas oceânicas, correntes atmosféricas, e ele havia identificado um padrão. A grande seca não era um evento aleatório, era parte de um ciclo natural que se repetia. E segundo suas análises, após aquela seca devastadora, viria um período de chuvas abundantes que duraria pelo menos uma década, talvez mais. Ele estava certo. 2 anos após comprar todas aquelas terras aparentemente inúteis, as chuvas voltaram. E não voltaram moderadamente. Foram chuvas generosas, constantes, perfeitas para a agricultura. O solo que havia rachado começou a florescer. Os rios voltaram a correr. E Augusto, que agora controlava mais de 15.000 hectares de terra fértil adquirida por uma fração do valor real, plantou. A primeira safra foi modesta, apenas para pagar as dívidas mais urgentes. A segunda foi melhor. A terceira foi extraordinária. E a partir daí, Augusto construiu um império agrícola silencioso. Ele plantava soja, milho, trigo. Suas colheitas eram fartas. A qualidade era excepcional. E diferente dos grandes conglomerados que desperdiçavam recursos em má gestão e corrupção, Augusto operava com eficiência quase militar, mas ele nunca mudou seu estilo de vida. Continuou morando na mesma casa simples de tijolos que herdara do pai. Usava as mesmas roupas de trabalho. Dirigia a mesma caminhonete velha. Não havia mansões, carros importados, festas luxuosas. Todo o dinheiro que ganhava era reinvestido na terra ou guardado. Ricardo encontrou registros de compras que Augusto havia feito ao longo dos anos na Agromatrix. 5 colheitadeiras no primeiro ano, 3 no segundo, 2 tratores de alta potência, sistemas de irrigação avançados, sempre pagando em dinheiro, sempre sem negociar preço, sempre especificando exatamente o que queria. Um funcionário antigo da empresa, já aposentado, havia dado uma entrevista anos atrás, mencionando Augusto. Ele era o cliente mais fácil e difícil ao mesmo tempo. Fácil porque sabia exatamente o que queria e pagava sem reclamar. Difícil porque não aceitava conversa fiada. Você tentava empurrar um modelo inferior ou cobrar mais caro. Ele simplesmente saía e comprava em outro lugar. Era um homem de princípios. Ricardo passou horas lendo sobre Augusto. Encontrou menções dele em relatórios agrícolas, artigos sobre produtividade, até uma palestra que ele havia dado anos atrás numa universidade rural sobre gestão de recursos hídricos. Mas em nenhum lugar havia qualquer indício de ostentação ou arrogância. Augusto era descrito sempre como discreto, trabalhador, justo com seus funcionários. Mas o que Ricardo não conseguiu descobrir naquela noite, porque essa informação era conhecida por pouquíssimas pessoas, era o verdadeiro motivo pelo qual Augusto estava comprando 17 colheitadeiras apenas para encerrar suas atividades. 3 dias depois, Ricardo, Fábio e Letícia voltaram ao trabalho. Marcelo os reuniu e deixou claro que aquela era a última chance. Qualquer deslize semelhante resultaria em demissão imediata. Os 3 aceitaram as condições humildemente. Enquanto isso, nas instalações industriais da Agromatrix, a produção das 17 colheitadeiras GX9000 estava em andamento acelerado. Marcelo havia cumprido sua palavra e desviado recursos de outros pedidos para priorizar o de Augusto. Engenheiros trabalhavam em turnos duplos. Cada máquina estava sendo montada com cuidado extra, passando por verificações de qualidade rigorosas. 23 dias após o pedido, as 17 colheitadeiras estavam prontas. Eram máquinas impressionantes.
Cada uma tinha 8 metros de comprimento, 3 metros de altura, equipadas com tecnologia de ponta para colheita eficiente, sistemas de GPS integrados, sensores de umidade do solo, cabines climatizadas e motores capazes de operar por 16 horas contínuas sem superaquecimento. A entrega foi agendada para uma manhã de quinta-feira. Marcelo decidiu supervisionar pessoalmente. Ele contratou 17 motoristas especializados para transportar as máquinas até a propriedade principal de Augusto, localizada a 120 quilômetros da fábrica. A comitiva de caminhões imensos partiu ao amanhecer. Marcelo ia na frente em seu carro particular. A viagem levou 4 horas, porque as máquinas precisavam ser transportadas lentamente pelas estradas rurais estreitas. Quando chegaram à propriedade de Augusto, Marcelo ficou surpreso. Ele esperava encontrar instalações modernas, galpões enormes, talvez até uma casa grande. Mas o que viu foi uma propriedade simples. A casa era pequena, feita de tijolos aparentes, com um telhado de barro e uma varanda estreita. Havia um galpão de tamanho médio para guardar equipamentos e alguns silos para armazenamento de grãos, mas nada ostensivo. Nada que indicasse a riqueza que Augusto possuía. Augusto estava esperando no portão de entrada, vestindo o mesmo macacão e chapéu de palha. Ao lado dele estava um homem mais jovem, de uns 35 anos, que Marcelo não conhecia. "Bom dia, senhor Augusto", cumprimentou Marcelo, descendo do carro. "Bom dia", respondeu Augusto. "Este é Valdir, meu capataz. Ele vai indicar onde querem que as máquinas sejam deixadas." Valdir era um homem alto e forte, com mãos grandes e um rosto honesto. Ele dirigiu os motoristas até uma área ampla ao lado do galpão, onde as 17 colheitadeiras foram estacionadas em formação perfeita. Augusto inspecionou cada máquina pessoalmente. Ele subia nas cabines, verificava os motores, testava os controles, examinava as lâminas de corte. Levou 2 horas para concluir a inspeção. Marcelo e os motoristas esperaram pacientemente. Finalmente, Augusto acenou com a cabeça. "Estão em ordem." Marcelo apresentou a documentação. Augusto assinou sem ler, confiando que estava tudo correto. Ele sacou um envelope grosso do bolso e entregou a Marcelo. "O que é isso?" perguntou Marcelo. "Gorjeta para os motoristas. 3.000 para cada um. Fizeram um bom trabalho." Marcelo ficou sem palavras. 51 mil reais em gorjetas. Ele tentou recusar, dizendo que não era necessário, mas Augusto insistiu. "Trabalho bem feito merece recompensa." Quando a comitiva finalmente partiu, deixando as 17 máquinas para trás, Marcelo olhou pelo retrovisor e viu Augusto parado no meio das colheitadeiras, como um general inspecionando suas tropas. Havia algo de melancólico naquela imagem que Marcelo não conseguiu identificar. No dia seguinte, um evento inesperado abalou a região. Augusto convocou uma reunião com todos os pequenos agricultores que ainda resistiam nas terras circundantes. Eram exatamente 17 famílias, a maioria lutando para sobreviver contra dívidas crescentes, pragas que destruíam safras, equipamentos antigos quebrando constantemente e a pressão incessante de grandes corporações que queriam comprar suas propriedades por preços irrisórios. A reunião foi marcada para as 8 da manhã num galpão que pertencia a João Pedro, um dos agricultores mais antigos da região. João Pedro tinha 62 anos e havia herdado suas terras do avô. Ele era respeitado por todos como um homem justo e trabalhador, mas nos últimos anos o peso das dificuldades havia curvado seus ombros e envelhecido seu rosto. Além de João Pedro, estavam presentes famílias como os Silva, os Oliveira, os Costa, os Martins. Havia casais idosos, agricultores de meia-idade com filhos para sustentar, até alguns jovens que teimosamente se recusavam a abandonar a terra de seus pais para buscar trabalho na cidade. Quando Augusto chegou dirigindo sua caminhonete velha, todos ficaram em silêncio. Ele tinha fama de ser um homem solitário que raramente socializava.
Alguns até o consideravam arrogante por ter enriquecido tanto e nunca oferecer ajuda aos vizinhos. Aquela convocação súbita havia gerado muita especulação. Alguns temiam que Augusto estivesse planejando comprar suas terras também. Outros imaginavam que talvez ele quisesse formar algum tipo de associação comercial. Augusto desceu da caminhonete carregando uma pasta marrom desgastada. Ele entrou no galpão e olhou para os rostos tensos ao seu redor. Havia 17 famílias, 39 pessoas no total, contando esposas, maridos e alguns filhos mais velhos. "Obrigado por virem", disse Augusto, sua voz ecoando no galpão. "Vou ser direto porque não gosto de enrolação. Comprei 17 colheitadeiras GX 9000 da Agromatrix. São as máquinas mais modernas disponíveis no mercado. Cada uma vale R$500 mil. Os presentes trocaram olhares confusos. Dona Maria, esposa de João Pedro, sussurrou para o marido: "Por que ele está nos contando isso?" Augusto continuou: "Essas máquinas estão na minha propriedade agora, e eu quero doar uma para cada família aqui presente." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o som do vento batendo nas paredes de madeira do galpão parecia ensurdecedor. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Era como se as palavras de Augusto precisassem de tempo para serem processadas. "Estou falando sério", Augusto acrescentou. "Sem custos, sem contratos, sem condições. Propriedade plena e imediata. Cada família leva uma colheitadeira para casa hoje mesmo, se quiser." João Pedro foi o primeiro a reagir. Ele se levantou, seu corpo tremendo. "Augusto, isso é impossível. Por que você faria algo assim? O que quer em troca?" "Nada", respondeu Augusto. "Vocês vão precisar dessas máquinas nos próximos anos. Estudei os padrões climáticos de novo. O ciclo de chuvas abundantes que tivemos está chegando ao fim. Vem outro período seco, talvez não tão severo quanto o de 15 anos atrás, mas seco o suficiente para quebrar quem não estiver preparado. Um homem chamado Fernando Costa, que tinha 43 anos e estava há 2 anos tentando evitar que o banco executasse sua hipoteca, perguntou com voz trêmula: "Mas essas máquinas vão nos ajudar como? Se vier seca, não vai ter o que colher. A GX 9000 tem tecnologia de colheita rápida e eficiente", explicou Augusto. "Vocês vão conseguir colher em janelas de tempo muito menores, aproveitando cada momento favorável. Os sensores de umidade vão indicar exatamente quando o solo está ideal. Vão economizar combustível, tempo e, mais importante, água. Com essas máquinas, vocês conseguem manter produtividade razoável mesmo em condições difíceis." Luísa Martins, uma mulher de 38 anos que gerenciava a fazenda sozinha, depois que o marido morrera num acidente, disse: "Augusto, com todo respeito, isso não faz sentido. Você podia vender essas máquinas, embolsar milhões e não estar aqui nos dando nada. Por quê? Por que fazer isso?" Augusto olhou para ela e, pela primeira vez desde que entrara no galpão, sua expressão rígida amoleceu ligeiramente. "Porque quando eu estava no fundo do poço, ninguém me ajudou. Tive que apostar tudo sozinho. Tive que arriscar perder tudo. Vocês não precisam passar pelo mesmo. Vocês podem estar preparados." Ele pausou e respirou fundo. "E porque descobri há 2 meses que tenho um câncer terminal. Começou no pâncreas, já se espalhou para o fígado e está avançando para os pulmões. Os médicos me deram 6 meses, talvez 1 ano se eu tiver sorte. Não tenho filhos, não tenho herdeiros, nunca me casei. Minha fortuna vai virar poeira em processos judiciais intermináveis ou vai parar nas mãos do governo. Prefiro ver ela fazer diferença enquanto ainda estou vivo." O impacto daquelas palavras foi devastador. Dona Maria começou a chorar silenciosamente. João Pedro sentou-se lentamente, como se suas pernas não pudessem mais sustentá-lo. Fernando Costa tampou a boca com as mãos. Luísa Martins fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Augusto." João Pedro tentou falar, mas sua voz falhou. "Não precisa de palavras", disse Augusto. "Mas há mais.
Minhas terras, todos os 15.000 hectares, vou dividir entre vocês também. A documentação já está sendo preparada pelo meu advogado. Cada família recebe uma porção proporcional. Vão formar uma cooperativa, trabalhar juntos, usar o conhecimento que acumulei nesses anos. Está tudo em manuais que preparei. Ele colocou a pasta marrom em cima de uma mesa velha e a abriu. Dentro havia 17 pastas menores, cada uma com um nome de família escrito à mão. Aqui estão os manuais, técnicas de plantio, gestão de recursos hídricos, análise de solo, melhores períodos para cada cultura. Tudo que aprendi em 15 anos está documentado. Usem. Ninguém se aproximou para pegar as pastas. Todos estavam em choque demais para se mover. Um jovem chamado Daniel Silva, que tinha 26 anos e havia pensado seriamente em abandonar a fazenda da família para trabalhar numa fábrica na cidade, perguntou: "E o senhor não quer nada mesmo em troca? Nenhuma porcentagem dos lucros? Nenhum reconhecimento?" "Não", Augusto respondeu. "Só quero que vocês sobrevivam, que suas famílias continuem na terra, que não desistam." João Pedro se levantou novamente, lágrimas correndo livremente por seu rosto enrugado. Ele caminhou até Augusto e o abraçou forte. "Você é um homem melhor do que eu jamais imaginei", disse ele, sua voz embargada. "Me desculpe por ter pensado mal de você todos esses anos." Um por um, os outros se aproximaram. Abraçaram Augusto, agradeceram, choraram. Alguns não conseguiam encontrar palavras, outros falavam atropeladamente, expressando gratidão, incredulidade, tristeza pela notícia do câncer. Mas Augusto, típico de sua natureza, aceitou tudo com a mesma expressão calma e controlada. Ele permitiu os abraços, ouviu os agradecimentos, mas não se permitiu demonstrar muita emoção. Quando todos finalmente se acalmaram, ele disse: "As máquinas estão na minha propriedade. Valdir, meu capataz, vai ajudar a entregar cada uma. Ele conhece bem todas elas. Vão precisar de treinamento para operar, e ele vai fornecer isso também." Nas semanas seguintes, algo extraordinário aconteceu na região. A notícia sobre a generosidade de Augusto se espalhou como fogo. Jornais locais publicaram artigos. Emissoras de rádio mencionaram a história. Alguns repórteres tentaram entrevistar Augusto, mas ele recusou todos os pedidos. "Não fiz isso por reconhecimento", disse ele a um jornalista persistente. "Fiz porque era a coisa certa a fazer." As 17 famílias começaram a se organizar para formar a cooperativa que Augusto havia sugerido. João Pedro foi eleito presidente. Luísa Martins ficou responsável pela parte administrativa. Fernando Costa cuidaria da logística de transporte e comercialização. Cada família recebeu sua colheitadeira e começou o treinamento com Valdir. O capataz, que tinha trabalhado com Augusto por 12 anos, era um excelente instrutor. Ele era paciente, didático e genuinamente interessado em ver aquelas famílias prosperarem. Mas enquanto a cooperativa se formava e as famílias começavam a aprender a usar seus novos equipamentos, algo muito mais sombrio estava acontecendo nos bastidores. Durante anos, sem que ninguém soubesse, Augusto havia estado coletando evidências de um esquema massivo de corrupção que envolvia fiscais do governo, executivos de grandes corporações agrícolas e políticos locais. Esse esquema manipulava licitações públicas, desviava subsídios destinados a pequenos agricultores e, deliberadamente, sabotava produtores independentes para forçá-los a vender suas terras por preços baixos. Tudo havia começado 7 anos atrás, quando Augusto percebeu irregularidades nos editais de licitação para fornecimento de grãos para programas governamentais. Os requisitos eram escritos de forma tão específica que apenas 3 empresas conseguiam participar. E, curiosamente, essas 3 empresas sempre venciam rodando entre si, mantendo os preços artificialmente altos. Augusto começou a investigar por conta própria.
Ele contratou um detetive particular chamado Mário Augusto, um ex-policial federal aposentado que tinha fama de ser honesto e competente. Mário gastou anos infiltrando-se em círculos corporativos, subornando funcionários descontentes para obter documentos, gravando conversas comprometedoras. O que eles descobriram foi estarrecedor. Havia um cartel operando na região, liderado por 3 pessoas principais: Rogério Linhares, presidente da AgroSul Corporation, a maior empresa agrícola da região; deputado estadual Cláudio Ventura, que controlava as verbas agrícolas no Legislativo; e Sandra Pacheco, uma alta funcionária do Departamento de Fiscalização Agrícola, que manipulava relatórios e autorizações. O esquema funcionava assim: Cláudio Ventura direcionava verbas públicas para programas específicos que beneficiavam apenas grandes produtores. Sandra Pacheco criava regulamentações impossíveis de cumprir para pequenos agricultores, forçando-os a desistir ou vender. Rogério Linhares, então, comprava as terras por valores baixos e consolidava ainda mais seu império. Os 3 dividiam os lucros. Mas havia mais. Eles também desviavam subsídios. Criavam empresas fantasmas que recebiam milhões em incentivos governamentais e nunca produziam nada. Falsificavam documentos de exportação para receber benefícios fiscais indevidos. Subornavam auditores para ignorar irregularidades. Augusto tinha provas de tudo: documentos bancários mostrando transferências suspeitas, gravações de conversas onde Cláudio Ventura discutia abertamente como manipular votações, e-mails de Sandra Pacheco instruindo subordinados a rejeitar pedidos de licença de pequenos produtores sem justificativa legal, contratos fraudulentos assinados por Rogério Linhares. Durante 7 anos, Augusto acumulou um dossiê de mais de 3.000 páginas. Ele organizou tudo meticulosamente, categorizou as evidências, criou linhas temporais, mapeou conexões. Ele gastou quase 2 milhões do próprio bolso financiando essa investigação paralela. E então, uma semana antes de morrer, quando já estava tão fraco que mal conseguia sair da cama, Augusto entregou todo o material para o Ministério Público Federal através de seu advogado de confiança, um homem chamado Dr. Henrique Sampaio. Dr. Henrique tinha 60 anos e havia sido professor de direito antes de abrir seu próprio escritório. Ele conhecia Augusto há 20 anos e era uma das poucas pessoas em quem Augusto confiava completamente. Quando recebeu os dossiês, Dr. Henrique ficou chocado. "Augusto, isso aqui é dinamite", disse ele folheando as páginas. "Se tudo isso for verdade, dezenas de pessoas vão para a cadeia. Mas você entende que vai virar um alvo? Essas pessoas têm poder, influência, recursos. Vão vir atrás de você." Augusto, deitado na cama do hospital onde estava internado, sorriu fracamente. "Eu já estou morrendo, Henrique. O que eles podem fazer? Me matar mais rápido? Que venham." Dr. Henrique entregou o material ao procurador federal Gustavo Mendes, conhecido por sua integridade e por não se deixar intimidar por pressões políticas. Gustavo tinha 42 anos, era magro, usava óculos e tinha uma reputação de ser meticuloso e implacável. Quando Gustavo começou a analisar o material, ele percebeu que tinha em mãos um dos casos mais importantes de sua carreira. Ele montou uma força-tarefa especial com 6 procuradores, 10 investigadores e apoio da Polícia Federal. A operação foi planejada com cuidado militar. Eles precisavam agir rápido e simultaneamente para evitar que os envolvidos destruíssem evidências ou fugissem. Na madrugada de uma terça-feira, 3 semanas após Augusto entregar o dossiê, a Polícia Federal deflagrou a Operação Terra Seca. Às 5 da manhã, 23 pessoas foram presas simultaneamente em suas casas. Rogério Linhares foi encontrado tentando queimar documentos em sua mansão. Sandra Pacheco tentou fugir pelos fundos de sua casa, mas foi detida. Cláudio Ventura foi preso ainda de pijamas, berrando sobre imunidade parlamentar.
Além dos 3 líderes, foram presos fiscais corruptos, funcionários públicos coniventes, empresários cúmplices, um juiz que havia sido subornado para beneficiar o esquema, 2 policiais que faziam vista grossa e vários intermediários. A operação dominou as manchetes por semanas. Jornais nacionais cobriram o caso. Programas de televisão debateram as implicações. Redes sociais ferveram com comentários. O mais impressionante foi a quantidade de dinheiro recuperado. Investigadores descobriram contas secretas no exterior com mais de 60 milhões desviados. Propriedades adquiridas ilegalmente foram confiscadas. Empresas fantasmas foram fechadas. No total, 83 milhões foram recuperados e redirecionados para programas genuínos de apoio à agricultura familiar. Durante os interrogatórios, Rogério Linhares tentou negociar delação premiada, oferecendo informações sobre outros políticos envolvidos. Sandra Pacheco chorou e disse que tinha sido pressionada, mas as evidências mostravam que ela havia lucrado pesadamente com o esquema. Cláudio Ventura manteve-se arrogante, insistindo que tudo era perseguição política, até ser confrontado com gravações de sua própria voz, discutindo propinas. Enquanto isso, Augusto definhava no hospital. O câncer havia avançado rapidamente. Ele estava em cuidados paliativos, recebendo morfina para controlar a dor. Dr. Henrique o visitava diariamente para atualizar sobre o andamento da operação. Todos foram presos, Augusto, disse Henrique numa tarde de quinta-feira. O esquema foi desmontado. Milhões foram recuperados. Você fez isso. Você acabou com eles. Augusto sorriu fracamente. Bem, murmurou ele, sua voz quase inaudível. Alguém precisava fazer. 2 semanas depois, numa manhã tranquila, Augusto Ferreira dos Santos faleceu. Ele tinha 63 anos. Valdir estava ao lado da cama quando aconteceu. Dr. Henrique também. João Pedro havia ido visitá-lo no dia anterior e fora a última pessoa com quem Augusto conversara. Não houve funeral pomposo. Augusto havia deixado instruções específicas escritas há meses. Ele queria cremação simples, sem cerimônia religiosa elaborada, sem discursos longos. E suas cinzas deveriam ser espalhadas nos campos que um dia foram seus, agora divididos entre as 17 famílias. Mas mesmo sem pompa oficial, mais de 300 pessoas compareceram à cerimônia de despedida que as famílias organizaram. Havia os agricultores que haviam recebido as colheitadeiras, é claro. Mas também vieram trabalhadores rurais que haviam sido empregados por Augusto ao longo dos anos. Funcionários aposentados, fornecedores, pessoas que de alguma forma haviam sido tocadas por sua generosidade silenciosa. Um homem idoso chamado Sebastião contou como Augusto havia pagado o tratamento de câncer de sua esposa anos atrás, sem alarde, apenas entregando um envelope com dinheiro e dizendo para não se preocupar em devolver. Uma mulher jovem chamada Carla falou sobre como Augusto havia financiado seus estudos universitários anonimamente através de uma bolsa. Um casal relatou que Augusto havia impedido que perdessem sua casa pagando suas dívidas com o banco sem que soubessem quem era o benfeitor. História após história revelou um lado de Augusto que poucos conheciam. Ele nunca havia falado sobre essas ações. Nunca havia buscado reconhecimento. Havia apenas ajudado silenciosamente, sem esperar nada em troca. João Pedro foi o último a falar. Ele subiu num pequeno palanque improvisado, olhou para a multidão e disse: Augusto me ensinou que a verdadeira medida de um homem não é o que ele acumula, mas o que ele deixa para trás. Ele deixou terra, deixou conhecimento, deixou justiça e deixou um exemplo de como viver com dignidade mesmo quando ninguém está olhando. As cinzas foram espalhadas num campo de trigo maduro, dourado pelo sol da tarde. Não havia lápide, não havia marcador físico. Mas as famílias ergueram um pequeno monumento simbólico na sede da cooperativa. Era uma pedra simples com uma placa de bronze. Nela estava gravada a frase que Augusto havia escolhido:
Entendi que riqueza não é o que você acumula, mas o timing perfeito de quando você escolhe deixar ir. Nos meses seguintes, a cooperativa que as 17 famílias formaram começou a operar em plena capacidade. As colheitadeiras GX9000 provaram seu valor. A eficiência aumentou drasticamente. Os custos operacionais caíram, a produtividade subiu e Augusto estava certo sobre o clima. O ciclo de chuvas abundantes realmente começou a diminuir. O segundo ano após sua morte trouxe precipitações menores. O terceiro ano foi mais seco ainda, mas as 17 famílias estavam preparadas. Com suas máquinas modernas e o conhecimento que Augusto havia compartilhado, eles conseguiram manter produção razoável mesmo nas condições adversas. Enquanto isso, outros agricultores da região que não haviam se preparado começaram a sofrer. Alguns foram forçados a vender, outros acumularam dívidas. A cooperativa, por outro lado, prosperou. Em 5 anos, eles se tornaram um dos maiores produtores independentes da região. Mas talvez o impacto mais significativo de Augusto não tenha sido econômico. Foi social e moral. A história de sua generosidade inspirou outro. Um empresário rico, que havia planejado deixar toda a sua fortuna para filhos mimados, decidiu criar uma fundação educacional. Um médico próspero começou a atender pacientes carentes gratuitamente. Uma advogada passou a oferecer serviços pro bono para agricultores, enfrentando disputas legais injustas. E Ricardo, o vendedor que havia rido na cara de Augusto naquele dia no showroom da Agromatrix, foi profundamente transformado pela experiência. 3 meses após a morte de Augusto, ele pediu demissão. Não suportava mais olhar para si mesmo no espelho. A arrogância e o preconceito que havia demonstrado o perseguiam. Ele procurou João Pedro e pediu para trabalhar como voluntário na cooperativa. Não preciso de salário, disse Ricardo. Tenho economias. Só preciso fazer algo que importe. Preciso redimir o que fiz. João Pedro o aceitou. Ricardo começou ajudando com tarefas administrativas simples. Depois, passou a dar consultoria sobre negociações com fornecedores e compradores, usando a experiência que havia adquirido na Agromatrix. Com o tempo, ele se tornou uma peça importante na estrutura da cooperativa. Um dia, trabalhando no escritório da cooperativa, Ricardo encontrou um dos manuais que Augusto havia preparado. Era sobre análise de mercado e estratégias de comercialização. Ao folhear as páginas, ele percebeu algo. A caligrafia era tremida em alguns trechos, as letras desiguais. Augusto havia escrito aquilo enquanto já estava doente, lutando contra a dor e a fraqueza, mas determinado a deixar todo aquele conhecimento registrado. Ricardo sentou-se e chorou. Chorou pela oportunidade perdida de conhecer Augusto enquanto ele estava vivo. Chorou pela arrogância que o havia impedido de ver o valor além das aparências. Chorou pelo tempo que desperdiçara julgando as pessoas por roupas e carros, ao invés de caráter e ações. Fábio e Letícia, os outros vendedores que haviam ridicularizado Augusto, também foram afetados. Fábio continuou trabalhando na Agromatrix, mas mudou completamente sua atitude. Ele passou a tratar cada cliente, independentemente da aparência, com respeito genuíno. Letícia foi transferida para outra filial e eventualmente deixou a empresa para trabalhar numa ONG de apoio a pequenos agricultores. As 17 colheitadeiras continuaram operando ano após ano. Elas se tornaram símbolos não apenas de eficiência agrícola, mas de algo maior. Simbolizavam a visão de um homem que entendeu que riqueza verdadeira não é medida em dígitos numa conta bancária, mas no impacto positivo que você deixa no mundo. Passaram-se 10 anos desde a morte de Augusto. A cooperativa cresceu para incluir não apenas as 17 famílias originais, mas outras 23 que se juntaram posteriormente. Eles expandiram as operações, diversificaram as culturas, investiram em tecnologia sustentável. Mas eles nunca esqueceram de onde veio tudo aquilo.
Todo ano, no aniversário da morte de Augusto, eles realizavam uma cerimônia no campo onde suas cinzas haviam sido espalhadas. Não era algo triste, era uma celebração de sua vida e legado. João Pedro, agora com 72 anos, mas ainda ativo na cooperativa, sempre discursava nesses eventos. Augusto nos ensinou que o sucesso verdadeiro é medido não pelo que você conquista, mas pelo que você possibilita que outros conquistem. Ele dizia, ele podia ter guardado tudo, podia ter morrido rico e sozinho, mas escolheu plantar sementes em solo que jamais veria florescer. E hoje estamos aqui, colhendo os frutos daquela decisão. Daniel Silva, o jovem que havia pensado em abandonar a fazenda da família anos atrás, agora tinha 36 anos e era um dos diretores da cooperativa. Ele havia se casado, tinha 2 filhos pequenos e estava ensinando a eles tudo o que aprendera com os manuais de Augusto. Meu avô sempre dizia que a terra não mente. Daniel contou aos filhos numa tarde. Se você trabalhar direito, com conhecimento e dedicação, ela recompensa. Augusto entendeu isso melhor que ninguém, e ele nos deu não apenas máquinas, mas sabedoria. Luísa Martins, que havia gerenciado sozinha sua fazenda após a morte do marido, agora tinha 48 anos e se tornara uma das agricultoras mais respeitadas da região. Ela dava palestras em universidades sobre gestão agrícola sustentável e sempre mencionava Augusto como sua maior inspiração. Ele me salvou, ela disse numa dessas palestras. Eu estava há 2 meses de perder tudo quando recebi aquela colheitadeira. Mas mais importante que a máquina foi o voto de confiança. Ele acreditou que eu conseguiria. E essa crença me deu forças para continuar quando tudo parecia impossível. Fernando Costa, que havia estado à beira da execução hipotecária, agora era totalmente livre de dívidas e proprietário de uma das fazendas mais produtivas da cooperativa. Ele nunca esqueceu daquele dia no galpão quando Augusto anunciou sua decisão. Eu tinha perdido a esperança, Fernando admitiu numa entrevista anos depois. Estava pronto para desistir, vender tudo por qualquer preço e começar de novo em outro lugar. Mas Augusto não apenas me deu uma ferramenta, ele me devolveu a dignidade. Me fez sentir que meu trabalho tinha valor, que eu tinha valor. A história de Augusto eventualmente chegou aos meios acadêmicos. Universidades incluíram seu caso em estudos sobre filantropia estratégica e impacto social. Economistas analisaram como sua distribuição de recursos havia criado um efeito multiplicador na economia regional. Sociólogos examinaram como suas ações haviam fortalecido o tecido social da comunidade agrícola. Mas talvez o reconhecimento mais importante tenha vindo das próprias pessoas que ele ajudou. Elas não construíram estátuas em sua homenagem, não nomearam prédios ou ruas com seu nome. Em vez disso, perpetuaram seus valores através de ações. A cooperativa criou um fundo chamado Legado Augusto Ferreira, que financiava pequenos agricultores, iniciantes, comprando equipamentos e fornecendo mentoria. Em 10 anos, esse fundo havia ajudado 42 novas famílias a estabelecerem operações agrícolas viáveis. Valdir, o capataz que havia trabalhado com Augusto por 12 anos, agora estava com 50 anos e continuava treinando novos operadores de colheitadeiras. Ele nunca aceitou um salário alto, preferindo viver modestamente como Augusto havia vivido. Augusto me ensinou que um homem não é medido pelo que possui, mas pelo que faz com o que possui. Valdir disse numa ocasião: ele tinha milhões, mas vivia como qualquer trabalhador, porque entendia que o dinheiro era apenas uma ferramenta, não um objetivo. Dr. Henrique, o advogado que havia entregue o dossiê ao Ministério Público, continuou trabalhando até os 70 anos. Ele nunca cobrou 1 centavo das famílias da cooperativa pelos serviços legais que prestava. Augusto confiou em mim para cuidar de seu legado, ele explicava. Como posso cobrar por isso? Mário Augusto,
o detetive particular que havia ajudado Augusto a reunir evidências contra o esquema de corrupção, usou sua experiência para treinar outros investigadores em técnicas de combate à corrupção agrícola. Ele dava cursos gratuitos para funcionários públicos e jornalistas interessados em expor irregularidades. O procurador federal Gustavo Mendes, que havia liderado a Operação Terra Seca, foi promovido e continuou perseguindo casos de corrupção. Em entrevistas, ele sempre citava o dossiê de Augusto como exemplo de como cidadãos comuns podem fazer diferença quando decidem agir. Augusto podia simplesmente ter ignorado a corrupção, Gustavo disse. Ele já era rico o suficiente para não ser afetado. Mas ele entendeu que tinha responsabilidade social, que sua posição lhe dava capacidade de combater injustiças. E ele fez isso sem buscar holofotes ou reconhecimento público. Dos 23 presos na Operação Terra Seca, 19 foram condenados. Rogério Linhares pegou 18 anos de prisão. Sandra Pacheco foi sentenciada a 15 anos. Cláudio Ventura perdeu o mandato e pegou 20 anos. Os outros receberam penas variadas entre 5 e 12 anos. O impacto dessas prisões foi profundo. O esquema de corrupção foi completamente desmantelado. Novos fiscais assumiram dessa vez honestos e comprometidos. As licitações se tornaram verdadeiramente competitivas. Os subsídios começaram a chegar aos destinatários corretos. Pequenos agricultores em toda a região notaram a diferença. Processos que antes levavam meses e exigiam propinas, agora eram resolvidos em semanas. Programas de apoio que antes eram inacessíveis se tornaram disponíveis. A economia agrícola regional cresceu 23% nos 5 anos seguintes à operação. E em cada um desses sucessos havia a sombra invisível mas presente de Augusto Ferreira dos Santos. Um homem que entendeu o valor da terra, a paciência dos ciclos naturais e, finalmente, o momento exato de plantar sementes que jamais veria colher. As 17 colheitadeiras GX 9000 ainda operam até hoje. Elas já foram revisadas, receberam manutenção, algumas peças foram substituídas. Mas continuam funcionando com eficiência impressionante. São cuidadas com carinho pelas famílias que as receberam, tratadas quase como relíquias sagradas. Na cabine de cada uma, as famílias colaram uma foto de Augusto. Não uma foto recente mostrando o homem doente, mas uma antiga, de 15 anos atrás, quando ele estava começando sua jornada. Na foto, Augusto está em pé num campo recém-plantado, olhando para o horizonte com aqueles olhos penetrantes. O chapéu de palha na cabeça, um leve sorriso no rosto. É como se ele ainda estivesse ali, supervisionando o trabalho, garantindo que tudo seja feito corretamente. E talvez, de alguma forma, ele esteja, porque legados verdadeiros não morrem. Eles se transformam, crescem, multiplicam-se através das pessoas que tocam. E o legado de Augusto continua vivo em cada hectare plantado, cada safra colhida, cada família que permanece na terra contra todas as probabilidades. João Pedro, sentado na varanda de sua casa numa tarde tranquila, observando o sol se pôr sobre os campos dourados, pensou em tudo que havia acontecido desde aquele dia no galpão. 16 anos haviam se passado. Ele estava mais velho, mais cansado, mas infinitamente grato. Obrigado, velho amigo. Ele sussurrou para o vento. Você nos salvou. Todos nós. E em algum lugar, talvez nas partículas de poeira que dançavam na luz do entardecer, talvez na brisa que balançava as espigas de trigo, parecia haver uma resposta. Uma sensação de paz, de propósito cumprido, de satisfação por um trabalho bem feito. As 17 colheitadeiras continuam operando, símbolos reluzentes de um homem que entendeu algo fundamental sobre a existência humana. Não somos medidos pelo que acumulamos durante a vida, mas pelo que deixamos para trás quando partimos. E Augusto deixou muito. Deixou ferramentas, conhecimento, justiça, esperança e, acima de tudo,
Um exemplo de como viver com integridade, mesmo quando ninguém está olhando. As terras que ele havia acumulado com tanto esforço e visão, agora sustentam dezenas de famílias. Os manuais que ele escreveu continuam sendo estudados e aplicados. O esquema de corrupção que ele expôs permanece desmontado. As sementes que ele plantou nos últimos meses de vida continuam germinando, crescendo, se multiplicando. E enquanto as 17 colheitadeiras atravessam os campos sob o sol implacável ou a chuva abundante, dependendo do ciclo, elas carregam consigo mais do que grãos. Carregam uma história, carregam um legado, carregam a prova de que um único homem, com visão clara e coração generoso, pode mudar o mundo ao seu redor de formas que ressoam muito além de sua própria vida.